A paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos abordar a quarta lição, que vai ser estudada no dia 26 de outubro de 2025, portanto, no próximo domingo. E tem por título a lição O Corpo como Templo do Espírito Santo. A revista você já conhece, Corpo, Alma e Espírito. Aproveito para pedir que você deixe seu like, compartilhe, comente. Para nós é uma alegria interagir com os nossos queridos irmãos que nos acompanham através desse canal. Vamos lá então, nosso texto áureo está registrado em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo estava aqui exortando a igreja de Coríntios, né? Fazendo uma pergunta a eles, uma pergunta retórica: ou não sabeis? Às vezes precisa ser perguntado a nós, né? Nosso tempo. A verdade prática diz assim: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Eu acrescentei aqui dizendo o seguinte: a consciência motivará o uso do corpo de forma consagrada, evitando e se distanciando do pecado e do seu uso indevido. Nós precisamos ter consciência disso, que a nossa carne, nosso corpo, ele tem sim valores a serem defendidos, ele tem valor diante de Deus, e nós precisamos cuidar do corpo porque ele é a morada, o templo do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 3, 16 e 17, e também capítulo 6, versículos 15 ao 20. E nesse texto aqui, Paulo fala 4 vezes: e não sabeis vós que... Paulo havia passado aproximadamente 1 ano e meio pregando para os coríntios, ensinando os coríntios, mas eles continuavam no pecado, corrompendo o próprio corpo. Então, Paulo escreve a primeira carta já nesta exortação de que eles não sabiam usar o corpo, ou não tinham consciência, ou não queriam aceitar que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, vamos ver o que nosso escritor fala sobre esse tema. A introdução diz que nós estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Antes de tudo, antes de nós cuidarmos do corpo, mantermos saúde, em movimento e tantas coisas que o corpo exige para se manter saudável, antes disso nós temos a santificação que precisamos manter em dia diante de Deus, para que essa consciência ela não se esvai, ela não se perca essa consciência de que o nosso corpo realmente é muito importante, é aonde mora o Espírito Santo e precisamos mantê-lo em santificação. O primeiro tópico tem por título Corpo, Propriedade e Habitação Divina. Assim como o Espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo
e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 20, é bom você ler lá, para você saber disso, que o corpo também, ele tem selo. Ele precisa ser mantido em santificação. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, em todos os sentidos. Corpo, alma e espírito. Não podemos ignorar, não podemos fracionar este ser chamado homem. O indivíduo, ele é tricotômico, tem as três partes. Por que Deus iria exigir santificação apenas duas, ou apenas as imateriais e não as materiais físicas, né? Através da regeneração, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no crente. O seu corpo, logicamente, passa a ser morada, templo do Espírito Santo. Por 4 vezes, Paulo usa a frase, não sabeis vós, como eu já falei nisso. Ele permaneceu 1 ano e meio com os coríntios e ainda eles não compreendiam, depois que Paulo, né, deixou Coríntios, seguiu a sua missão, ainda eles não compreendiam que o templo do Espírito Santo é o corpo. Por isso eram carnais. Quando nós não entendemos, não assimilemos, ou simplesmente não temos esta consciência, não queremos aceitar que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, há muita facilidade de nos tornarmos carnais, ou nem chegarmos a sermos um crente espiritual. Nós permaneceremos carnais. Porque é através do corpo, nós vamos ver depois, que nós nos santificamos. Isso inclui as vestes. Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. Se não fosse necessário, Deus não teria matado o animalzinho e feito roupas para Adão e Eva. Teria mantido eles com as folhas. E as folhas com certeza secariam, e eles acostumariam a andar daquela forma. Mas, se somos membros de Cristo, Ele, Deus, tem domínio sobre nós. Sabiamente, os cristãos, após se vestirem, devem se observar diante de um espelho e fazer aquela pergunta que muitas pessoas fazem: eu estou bem vestido? Eu estou cobrindo a minha nudez? Eu não estou usando uma roupa muito justa, muito transparente? E isso não serve só para mulheres, é para todos os crentes, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens. Porque nós precisamos entender que se nós aceitamos Jesus, ele passa a ser o nosso Senhor, o Espírito Santo passa a viver em nós, ditar as regras que nós vamos viver, o caminho que nós vamos andar, e somos propriedades de Deus. Por isso precisamos cuidar conforme o dono, o Senhor, exige, e não da nossa forma. É muito fácil nós dizermos a Deus: quem manda no meu corpo sou eu. Eu faço o que eu quiser do meu corpo. Eu transformo, eu mudo, eu uso do jeito que eu quiser. Mas no momento em que uma doença nos atinge, aí nós queremos que Deus nos cure. Não cola, não fecha essa conta. Se nós queremos que Deus esteja conosco nos momentos difíceis, principalmente na enfermidade, na doença, nós precisamos aceitar o seu senhorio também para o nosso corpo e não apenas para a alma e o espírito. Caso haja, segundo a vontade humana, nós estaremos
deixando comprovados que não aceitamos o domínio do Espírito Santo sobre nossa vida. E, logicamente, o Espírito Santo já foi embora. Ele não permanece em um templo aonde ele não é bem-vindo. Então, essa é uma realidade que precisamos aceitar. O pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Salmo 32, 2 ao 5 e outros textos, inclusive 1 Coríntios 3, 17. Sinopse desse primeiro tópico, é importante nós frisarmos e fixarmos isso em nossa mente e em nosso coração. O corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. Deus habita em nós e nós precisamos mantê-lo santificado, pois Deus não permanece em lugares, em corações promíscuos, pecadores, que não aceitam a santificação, que não são puros. Ele não permanece ali. Muitas religiões no mundo ensinam que a alma e o espírito são importantes, mas que o corpo não. E o cristianismo é, às vezes, influenciado por essas ideias. E isso nós vemos na prática, quando vemos pessoas adorando a Deus com todo o seu coração, mas tendo uma certa liberdade ao agir com o seu próprio corpo, às vezes não cuida nem do seu vocabulário, da sua língua, dos seus impulsos, sejam sexuais, de ódio, de raiva, tantas coisas que nós vemos aí que deixam isso aqui bem aparentes. Mas o cristão, ele precisa dominar o seu corpo, colocá-lo em condições de obediência a Deus, porque nele mora o Espírito Santo. E se o Espírito Santo mora ali, muitas coisas têm que mudar. Não dá para continuar do mesmo jeito. Se o Espírito Santo não regenerar aquela alma, ele não vai ter mudança alguma. O segundo tópico fala do corpo como tabernáculo. Esse tópico usa o tabernáculo do Antigo Testamento como tipo para o corpo. E a presença de Deus habitava no tabernáculo. Nós podemos rever lá o Êxodo, Levíticos, né? Onde fala muito do tabernáculo e entendermos que Deus não aceitava o pecado lá, precisava ser do jeito dele. Os filhos de Arão morreram por tentarem apresentar fogo estranho diante de Deus. Se no tabernáculo era exigido esta pureza, esta consagração, regras e tantas coisas que os sacerdotes precisavam observar para poder chegar diante da presença de Deus no lugar santíssimo, por que seria diferente ao Deus habitar na vida do homem? Nós precisamos seguir o mesmo sentido daquilo que era exigido lá no tabernáculo do Antigo Testamento. Hoje o ser humano tem a oportunidade e o privilégio, não é apenas algo passageiro, nós temos o privilégio hoje, aquilo que os crentes do passado, do Antigo Testamento não tinham, os judeus não tinham, de nós nos tornarmos a morada do Espírito Santo. Antes de vir o Consolador enviado por Jesus lá no Pentecoste, o Espírito Santo andava com eles, com os discípulos.
Mas no momento do Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar neles, que é o privilégio que nós temos hoje. Então, ter a presença de Deus em nós é um privilégio que aqueles homens que andaram com Deus, com Cristo, no seu tempo na terra, aqueles homens que andaram com Deus no Antigo Testamento não tiveram, e nós temos esse privilégio. Então vamos aproveitar esta oportunidade. Vamos manter a nossa casa em ordem, limpa, e aceitar que existe ali um habitante, e esse habitante é divino, é especial, é poderoso, e pode nos dar o auxílio que nós realmente necessitamos no nosso dia a dia. Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Que maravilha é ter o Espírito Santo em nós e sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas é tão triste quando o Espírito Santo tem a oportunidade de entrar, nós aceitamos e de repente nós não somos bons hospedeiros e o Espírito Santo retorna, ele sai, ele deixa aquele corpo. Pior do que o Espírito Santo deixar aquele templo é que aquele espírito mal que estava no homem, ele retorna para o seu lugar, trazendo mais 7. É um assunto para outra oportunidade. Terceiro tópico, cuidando do corpo do espírito. Diz assim, fugir da prostituição. O substantivo grego, porneia, que é o traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, não é apenas a prostituição. Referindo-se à impureza, na Almeida Revista Atualizada, ou imoralidade sexual no sentido geral, da Nova Almeida Atualizada e a Nova Versão Internacional. Toda prática sexual fora do casamento, isto quer dizer, seja solteiro ou seja casado, fora do casamento, toda prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão, porneia, que é impureza. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, é fugir para longe, nem olhar, é sair de perto. Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais. Se está na tela do celular, se está diante de ti, se está na tela do computador, se está trabalhando junto, o conselho de Paulo é foge para longe. Não é outra forma. O que vemos, o que começa pelo cuidado com os olhos. Então, se nós não cuidarmos dos nossos olhos, não fizermos um propósito de não colocar diante dos nossos olhos aquilo que desagrada a Deus, nós estamos caindo nesse erro aqui, que Paulo está aconselhando os coríntios. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou cheio de trevas. Será que eu estou atraindo as trevas através da minha visão ou estou atraindo luz? Além dos nefastos efeitos espirituais, o pecado, quando nós toleramos o pecado, deixamos que o corpo caia na tentação e pequemos contra Deus, nós temos efeitos espirituais na nossa vida. O espírito se afasta de Deus. O Espírito Santo nos deixa, e isso traz consequências a nós.
os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir, foge, sai para longe, deixa, ignora. Este é o conselho de Paulo a nós, lá para os Coríntios e agora a nós. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus. É através do corpo. Então não há como nós dizermos que Deus não quer nada do corpo. Porque senão nós teríamos uma comunhão com Deus inconscientemente, porque o nosso corpo precisa do nosso cérebro para trabalhar, para fazer, para realizar, todas as ações necessitam. Estas coisas são fundamentais à vida do cristão e são alcançadas através da disciplina do corpo. Então, para nós cuidar do templo do Espírito Santo, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos dobrar os joelhos para orar, nós precisamos pegar com as nossas mãos, que fazem parte do corpo, a Bíblia Sagrada para ler, nós precisamos dos olhos para ler, nós precisamos da boca para orar. Tudo é através do corpo. Então, é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis a todos nós. Muito se perdeu e muito se perde com a falta de cuidado com o corpo. Quem que perde? Quem perde é o reino de Deus. Quem perde somos nós, de deixar, ou seja, não deixar, não permitir que sejamos usados por Deus. Pessoas agraciadas com dons e talentos, tendo muito a fazer, realizar no reino de Deus, acabam não conseguindo cumprir com o seu chamado, devido à falta de cuidado com o seu próprio corpo, com a falta de cuidado com a sua saúde, seja mental ou física. Então, o templo do Espírito Santo precisa ser mantido em consagração, em santificação, com todo cuidado, para que os propósitos de Deus na vida do homem sejam realizados. E nada que nós possamos fazer de diferente. Não há nada. O que nós precisamos fazer é nos acondicionar à vontade do nosso Pai Celestial. Cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Concluindo, corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia, equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Encerramos então a quarta lição do quarto trimestre de 2025, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Deus abençoe você. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.